Boa noite, base. Tudo bem com vocês? Bom, tudo ótimo. Mas, mais uma vez, estamos muito felizes de estarmos em mais um sábado. E como a gente sabe, nunca é mais um sábado. Sempre o Senhor tem separado algo especial para o nosso coração. E hoje, assim como o Pet falou agora. Quem que vai aqui na conferência Overflow? Quem já está confirmado já? Quem não está confirmado, confirme, por favor. Faça isso. Faça esse investimento na sua vida. Um investimento gratuito. É muito bom. Investimento gratuito na sua vida, na vida da nossa comunidade. Porque, como o Pet falou, nós estamos sendo capacitados. Nós estamos recebendo ferramentas novas para poder usar para a glória de Deus. Amém? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, a gente teve um momento maravilhoso de louvor, onde foi notável que o Senhor está aqui. Nós nos sentimos abraçados, nós recebemos esse conforto do Senhor, recebemos esse amor do Senhor. E agora eu creio que Ele vai continuar dando ferramentas para nós. Ele vai encorajar a nós. Por que você está falando isso, Lucas? Porque nós vamos falar sobre liderança. Quem aqui é líder? Ninguém é líder? Agora que vocês estão enganados. Por quê? Porque todo mundo aqui é líder. Todos nós somos um líder. Em algum aspecto na nossa vida, em algum aspecto da sua vida, você é um líder, certo? Então, seja na sua família, seja nos seus amigos, seja no trabalho, seja na igreja, em algum aspecto da sua vida você está liderando. Eu, por exemplo, sou um líder da minha casa. Quem dá as ordens e tudo lá sou eu, não é verdade? Ela só não sabe disso, mas é uma pura verdade. Então, assim, nós somos líderes na nossa vida. Há alguém que olha para nós e que se espelha, e que se inspira na sua vida. Mesmo que você não ache isso, tenha certeza que sim. Uma pessoa que tem um coração segundo a vontade de Cristo é sim uma referência onde está. Amém? E nós gostamos disso. Nós gostamos da liderança. Nós gostamos desse nome, porque a liderança subentende poder, governo, status, influência. Isso é algo que a nossa humanidade gosta. Isso é algo que nós gostamos. Talvez pelos motivos ruins, sim, mas nós gostamos disso. Nós gostamos do governo, nós gostamos de ter a influência sobre as pessoas, né? Isso até poderia ser engraçado, mas não é. As loucuras que as pessoas hoje fazem para ter influência, nós podemos olhar nas redes sociais. As pessoas buscam engajamento, buscam influência, buscam seguidores, que hoje um dos maiores patrimônios que alguém pode ter é a quantidade de seguidor. Estou mentindo? Ninguém me responde, pode falar comigo aqui, a gente está junto. Então, assim, as pessoas têm como um patrimônio a quantidade de seguidores. Eu vejo que a minha sobrinha, a Beatriz, ela chega e fala, não sei o quê. Outro dia ela encontrou o pastor Eduardo no caminho aqui. Ela falou, nossa, ele é famoso, ele tem um monte de seguidores. Então hoje para essa geração é algo muito importante. Você ter um monte de seguidores, por quê? Porque você tem influência, você tem governo sobre as pessoas. E isso a nossa humanidade gosta. E por que eu estou falando isso? Eu comecei daí a pesquisar o que as pessoas fazem para ter influência, para ter engajamento e para ter seguidores. E foi meio assustador o que eu vi. As pessoas, influencers, e não que isso daí seja ruim, tá? O influencer e tal, é legal, bacana. Só que algumas pessoas passam do limite. E aí eu comecei a pesquisar, alguns influencers forjam seu próprio sequestro. Vocês já viram isso? Alguém forjar seu próprio sequestro para ter uma influência, arriscam vida. Então eu vi aqueles caras que sobem nos prédios sem equipamento nenhum, só com uma câmera na cabeça, assim, isso dá uma aflição, só de pensar dá uma aflição. Então as pessoas arriscam vidas, criam desavenças virtuais, né, famoso contra famoso. É o Neymar e a Luana Piovani, é não sei o quê, e isso daí vai gerando engajamento, as pessoas gostam e elas provocam isso para ter engajamento.
E aí o nível vai descendo, E algum dos tópicos que eu fui vendo lá aí já começa a exposição das intimidades. Então, talvez hoje é até um pouco ruim se a gente tiver algum influencer dentro da nossa família, porque a gente não sabe onde vai ter uma câmera para filmar a gente. Então, a gente não pode ser à vontade, porque em algum momento alguém vai estar filmando, alguém vai estar criando conteúdo, então, às vezes, pode ser até um pouco dificultoso isso. Aí, vamos descendo mais os níveis. Há também, pessoas leiloam virgindade. Isso já começa a dignidade lá embaixo. E aí isso já fica ainda mais preocupante. Onde a gente perde ética, dignidade, e aí as coisas vão descendo. Então, tudo para que os seus números de pessoas que influenciam, que são influenciadas por você, aumente, e para que você tenha governo, para que você tenha influência sobre as pessoas. Então, qual que é a real? A real é que há dentro de nós um lugar para a liderança. Nós temos dentro de nós um lugar que precisa ser preenchido pela liderança, porque Jesus não deixou isso. Então a gente não pode pegar esses dados e ver que as pessoas gostam de ser líderes e querem liderar e querem governar, e a gente fala, nossa, isso daí é ruim. Eu não quero isso porque isso é ruim. Só que Jesus nos deixou um espaço. Por quê? Porque nós vamos reinar com Ele. Amém? Então nós precisamos ter esse espaço dentro de nós para ser preenchido, sim, com a liderança. E a Bíblia nos fala isso por diversas vezes. Então, eu vou pegar 2 pontos do Novo Testamento. Apocalipse vai dizer, Apocalipse 5:10, tu fizeste delas um reino de sacerdote para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Reino, governo, influência. 1 Pedro 2:9, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então nós entendemos que devemos liderar, só que o verdadeiro sentido da liderança, talvez ninguém queira. Talvez a gente só queira isso que é exposto, isso que é conhecido para nós. Mas se a gente se aprofundar na Bíblia, a gente vai ver um padrão de liderança que talvez não seja tão glamouroso assim. Então, que a gente venha hoje entender qual o verdadeiro sentido da liderança. Então, todas as vezes que a gente for falar hoje sobre líder, a gente pode colocar /amigo. A gente vai começar a olhar por essa ótica. Um líder amigo. Então, nem todo líder é amigo, mas todo amigo é um líder na sua vida. Todo amigo vai influenciar. Todo amigo vai te direcionar para um lugar, para mais perto de Jesus. E agora vamos ver o que Jesus vai falar sobre liderança. Em Lucas 22, a partir do versículo 24, a gente vai ler. Depois, começaram a discutir entre si quem era o mais importante. Jesus lhes disse, neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo. E, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior. E o líder seja servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é quem está à mesa, mas aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Aqui já mudou tudo. Aqui já Jesus veio e mostrou, agora, a partir do momento que eu cheguei aqui, eu vou mudar tudo o que está acontecendo. Todo mundo olha a liderança como os governantes, como aquele que se senta à mesa e que é servido. Só que eu estou aqui hoje como quem serve. Traduzindo, quem manda nessa bagaça é Ele. Já que Ele falou, e aí o que faz a gente pensar? Que o pecado, desde que o pecado entrou no mundo, distorceu tudo. Tudo que há hoje foi corrompido pelo pecado. E a liderança foi uma dessas coisas. A liderança também foi corrompida pelo pecado. E agora a gente consegue olhar a liderança como esse ponto focal, como esse que está sobre as pessoas, como uma liderança que impõe governo sobre pessoas, mas não uma liderança que influencia pela amizade.
certo? Então, aqui Jesus já vai mudar tudo de cabeça para baixo. E a gente vai entender sobre a liderança servidora. Então, Jesus, ele é o nosso padrão perfeito de liderança. Se a gente olhar para a vida de Jesus, não tem nada que a gente não consiga usar que seja de um verdadeiro líder. Então, nós podemos olhar para ele como um padrão perfeito. Só que hoje, o que eu queria trazer para nós? Hoje eu queria trazer um personagem da Bíblia que exerce também com muita excelência esse papel de liderança servidora. Mas antes, eu queria fazer uma pesquisa aqui. Antes eu queria fazer um censo. E queria que vocês me ajudassem. Respondam com muita sinceridade. Quem aqui conhece Moisés? Levanta a mão. Moisés é bem conhecido aqui. Quem aqui conhece Abraão? Também muita gente conhece. Muito bom. Quem aqui conhece Paulo de Tarso? Também. Tá legal. Quem conhece aqui Barnabé de Chipre? Tá, aí já diminuiu um pouco. Tá bom, era esse senso que eu queria. Ótimo. Porque se não fosse, daí não ia fazer sentido aqui. Mas... Não, mas eu sabia. Barnabé de Chipre, esse é o homem que a gente vai decorrer a nossa mensagem de hoje. Ele vai ser o nosso exemplo de liderança servidora. Então vamos comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 36. Vou dar um tempinho para vocês encontrarem. Vamos lá. A partir do versículo 36 vai dizer: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Em Atos 11 vai dizer: Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé, ele vai ter um exemplo de liderança e de amizade encorajadora. Essa liderança de amizade encorajadora, ela é muito inspiradora para nós. Por isso que eu queria trazer o exemplo dele. Ele reúne todos os aspectos que Jesus diz de um bom líder. Então, Barnabé foi um líder totalmente contraditório do seu tempo e também é totalmente contraditório se a gente colocar nos dias de hoje. Então, o que a gente vai ver aqui é muito atual. Sobre a vida de Barnabé, ele tem um exemplo muito atual. Só que o que ele vai ensinar para a gente? Ele vai ensinar que um líder relevante precisa ser o líder que ninguém quer ser. E esse é o tema da nossa mensagem. Seja o líder que ninguém quer ser. É meio estranho isso, né? Mas a gente vai entender um pouco mais. Paulo, quando ele estava preso, ele vai escrever uma carta encorajadora aos filipenses. Então ele vai enviar uma carta aos filipenses, onde vai descrever as características que eles precisam ter para ser uma igreja que lidera aquela região. Então ele vai dar alguns padrões que precisam ser. Então, para quem está anotando, para quem gosta de anotar, a gente vai separar em algumas partes. A gente vai decorrer sobre o livro de Atos, porém, a gente vai ter um molde. Esse molde que a gente vai ter é essa carta de Filipenses, de Paulo aos Filipenses. Então, para você anotar, deixa anotado aí. Filipenses 2, do 3 ao 4. A gente vai ler aqui. O versículo 3 e o versículo 4, ele vai ser os tópicos da nossa mensagem. Então, para que seja dividido. E esses tópicos vão ser esse molde que a gente pode encaixar na nossa vida e na vida de Barnabé, para a gente ver se nós estamos sendo líderes encorajadores, líderes servidores. Amém? Filipenses 2, versículo 3 e versículo 4. Esse é o nosso molde, vai dizer assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Deixa eu parar de fazer assim, parece que estou fazendo a arminha. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. E não procurem apenas seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios.
Então, se a gente pegar esse molde aqui, a gente vai aplicar na nossa vida e agora aqui, no exemplo da vida de Barnabé. Então, nosso primeiro tópico de hoje, não sejam egoístas, sobre esse molde de Filipenses. Então, para ser o líder que ninguém quer ser, precisamos não ser egoístas. E agora a gente vai continuar em Atos dos Apóstolos, que vai decorrer toda a nossa mensagem, amém? Então a gente vai ler rapidinho, repetir o capítulo 4, versículo 36 e 37, onde fala quem é Barnabé, e a gente vai decorrer a partir daí. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi, e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Então Barnabé, ele entendeu o princípio da generosidade. Logo na sua primeira menção na Bíblia, vai dizer que ele vendeu esse campo e entregou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então, quando a gente conhece Barnabé, a gente vê a sua primeira menção, a gente já vê uma grande demonstração de encorajamento, de generosidade. Então, ele estava encorajando os discípulos através da generosidade dele. Ele estava totalmente comprometido com a expansão da igreja. Então, para que a gente entenda, aquele momento, a igreja estava vivendo uma grande perseguição. E mesmo assim, Barnabé vendeu um campo que tinha e ofereceu tudo aos apóstolos. Para entender esse contexto, vamos lá. Jesus veio, morreu, levou nossos pecados, Jesus ressuscitou, passou um período com os discípulos e retornou à destra de Deus Pai. E aí ele deixou essa mensagem para os discípulos virem e compartilharem até os confins da terra. Nesse momento continuou essa perseguição, que antes era para Jesus, mas agora para os discípulos de Jesus. Então a igreja estava sofrendo uma grande perseguição nesse momento. Nesse momento, era um momento onde os cristãos estavam sendo perseguidos, presos, mortos, enfim. E mesmo assim, Barnabé vai lá, vende um campo e dá todo o seu dinheiro. Então daí você pensa comigo, talvez essa oferta nem foi muito longe, porque corria o grande risco dele ofertar na vida dos apóstolos, e no dia seguinte os apóstolos foram presos, e toda a oferta dele foi por água abaixo. Corria muito esse risco, só que Barnabé estava comprometido, e não importa se através dessa grande generosidade dele, uma pessoa fosse alcançada, já seria o suficiente. Então, a gente tem uma grande dificuldade hoje de ser generoso a esse ponto. Então a gente tem muito que aprender com essa parte da generosidade de Barnabé, porque não importa se hoje a minha oferta ela vai ajudar a pagar uma conta de água da igreja, ou se ela vai levar milhares de litros de água para o sertão. Não importa, nós precisamos investir na igreja do Senhor. Investir financeiramente, investir com a nossa vida, com nossos talentos. Nós precisamos, porque as boas novas do amanhã são e elas dependem da nossa generosidade hoje. Então, se alguém vai ter uma palavra para ser ministrada no dia de amanhã, se alguém vai ter uma igreja para vir no dia de amanhã, vai depender da nossa generosidade de hoje. E é através da generosidade de Barnabé que a igreja continuou em expansão até que a gente chegasse nos dias de hoje, amém? Então, se não fosse o investimento de missionários, hoje o Brasil talvez não teria o evangelho. Um dia alguém enviou um missionário para o Brasil. E semana passada, o pastor Eduardo falou isso. O pastor Eduardo mencionou que o primeiro missionário que chegou aqui no Brasil morreu de febre amarela. Agora imagina se as pessoas parassem de investir aqui no Brasil. Imagina se eles falassem, poxa, mó mancada, a gente enviou o cara lá, não durou muito não, morreu. Vamos pensar em outro lugar, Brasil deixa para depois. Mas graças ao investimento de missionários que vieram para o Brasil, hoje, para a glória de Deus, o Brasil é o país que mais envia missionários para o mundo. Amém? Então,
o nosso investimento, ele precisa ser constante. E Barnabé foi um líder investidor da obra missionária do primeiro século. Então, nosso primeiro ponto é: não sejam egoístas. E aí, segundo o nosso padrão de Filipenses, a gente vai entrar no nosso tópico 2, que é: nem tentem impressionar ninguém. A gente continuando aqui em Atos dos Apóstolos, no próximo capítulo já, 5, do versículo 1 ao 5, vai dizer: havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade, levou parte do dinheiro aos apóstolos, com a aprovação da esposa, e afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas mentiu para Deus. Assim que Ananias saiu e ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. E um grande temor se apoderou de todos quando souberam o que havia acontecido. Então, o que aconteceu aqui? Logo depois do texto em que mostra a generosidade de Barnabé, que falou que ele vendeu um campo e colocou tudo para os apóstolos, Ananias e Safira olhou e falou: pô, bacana o que ele fez, hein? Generoso esse cara, vamos fazer também? Vamos. E aí eles vendem a propriedade dele, só que eles falam: poxa, é muito dinheiro. A gente também não precisa dar tudo. Vamos dar uma parte. E amém também, não tinha problema. Só que o que eles gostaram de Barnabé? Provavelmente, Barnabé teve o reconhecimento daquilo, porque foi algo muito bonito, você vender algo precioso e entregar tudo para do investimento da igreja. E eles falaram: só que daí a gente vai fazer essa mesma coisa. A gente fica um pouco com uma parte, só que a gente fala que a gente deu tudo e está tudo certo. E aí Safira olhou para ele e falou: não é que você é um cara esperto? Vamos fazer isso? Beleza. Então eles tinham um modelo para seguir. Eles tinham um modelo de Barnabé. Só que eles não estavam cheios do Espírito Santo. Aqui a gente viu, Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, e tudo o que ele fazia era movido pelo Espírito Santo. Eles tinham um modelo para seguir, mas não tinham o mesmo coração para seguir. Então eles estavam tentando impressionar os discípulos. Então Ananias e Safira, eles tinham esse modelo perfeito, porém o coração não estava no lugar. Então não adianta a gente seguir o modelo sem a intimidade com Deus. Não há nada que a gente possa fazer imitando as outras pessoas, se a gente não está na realidade dela, se a gente não foi movido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo motiva as pessoas, cada um conforme o seu propósito. Então aquele era o propósito naquele momento para Barnabé, só que foi bonito, foi generoso o que ele fez. Então alguém olhou o modelo e falou: eu vou copiar, mas não tinha o mesmo coração. Então nós, às vezes, estamos servindo, seja na generosidade financeira, ou servindo de alguma forma, servindo na igreja, seja qualquer tipo de jeito da gente servir, mas a gente está olhando para o que as pessoas estão olhando de nós. A gente está servindo aqui, mas eu quero que o meu líder me reconheça, eu quero que fulano veja que eu estou servindo, só que a motivação do nosso coração está nisso, e não está em ouvir e obedecer a voz do Senhor. Então, quando a gente tenta impressionar as pessoas, quer dizer que não nos sentimos dignos ou capazes de naturalmente estar em um lugar. Por isso que a gente força, por isso que a gente vai e sempre dá um jeitinho, por isso que Ananias e Safira forçou. Porque eles às vezes não se sentiam dignos de fazer isso. Eles não estavam entendendo, mas eles queriam seguir um modelo. E a gente às vezes força para caber num lugar que talvez não nos pertence. Então eles tentaram ir para um lugar que talvez o Espírito Santo não queria que eles fizessem isso. Talvez eles eram para ser usados de uma outra forma, mas eles seguiram o modelo sem o mesmo coração. Então há duas situações em que a gente pode se encontrar nessa nossa jornada e talvez confusão tentando seguir modelos. Ou realmente eu preciso realinhar qual é o meu lugar segundo a minha identidade em Cristo, ou eu não confio naquele que me enviou para estar nesse lugar. Então, das duas, uma.
Ou é falta de visão, ou é falta de fé. Então, se a gente precisa de reconhecimento de pessoas para servir, ou se a gente gosta de ser visto servindo, a gente tem que tomar muito cuidado. Talvez a gente corre um sério risco de estar mentindo para Deus e deixar Satanás enchendo o nosso coração, assim como fez com Ananias e Safira. Então, a nossa generosidade ao servir precisa ser com foco no amor a Deus e às pessoas. Então, qual que é o nosso padrão? A gente precisa fazer tudo o que a gente faz na nossa vida segundo Mateus 22, do 37 ao 39, que é: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, alma e entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo. Sem essas duas coisas, se a gente não tiver isso no nosso coração, todas as vezes que a gente for servir alguém, for servir a igreja, for fazer algo, for ter um momento de generosidade, se a gente não amar a Deus acima de todas as coisas e amar as pessoas, não faz sentido. Provavelmente a gente está pelo motivo errado. Então que a gente venha alinhar as nossas expectativas e o nosso propósito segundo aquilo que Deus tem nos chamado. Então a gente vai continuar segundo o nosso molde, que é Filipenses. A gente vai entrar no nosso terceiro ponto, que é: sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Às vezes é incômodo a gente ouvir isso: considere as pessoas mais importantes do que vocês. Mas com muita sabedoria vocês vão entender. Barnabé foi o primeiro que deu um voto de confiança para Paulo. Até então ele era chamado Saulo. Então quando eu falar Saulo ou Paulo, vai ser sempre a mesma pessoa, tá? Então antes dele ter um encontro com Deus, Saulo ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos. Então ele ia e prendia e matava aqueles que anunciavam a mensagem de Cristo. Então continuamos ali em Atos dos Apóstolos e a gente vai ver agora quem que era Saulo. Quem que era esse cara que perseguia os cristãos? Então, Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda, Atos 8, perdão, não mencionei para vocês, para quem está anotando, é Atos 8, a partir do versículo 1. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e lançava na prisão. Então, quem que era Saulo? Ele ia de casa em casa, prendendo os cristãos, e ele foi totalmente a favor com o primeiro mártir em nome de Cristo. Então, a primeira pessoa que morreu ali em nome de Cristo foi Estevão. E quem estava presente nesse dia? Saulo estava presente nesse dia. Ele estava a favor da morte de Estevão. Para a gente entender o nível que estava Paulo. Então, no primeiro mártir em nome de Cristo, Paulo estava lá a favor. Então esse homem que ele era cruel, né? Um homem assassino, perseguidor, ele tem um encontro com Deus. E aí ele muda toda a sua história. Nesse momento Saulo tem um encontro com Deus, as escamas dos seus olhos caem e muda. E aí ele começa a pregar em nome de Jesus. Porém, qual que é o problema? Ninguém recebe mais Paulo. Porque a gente, quando estamos aqui juntos, nós estamos em um lugar seguro. Agora imagina a gente querer fazer a obra do Senhor sozinho. E aí eu chego aqui e eu não sou bem-vindo nesse lugar. As pessoas não gostam de mim. Como que eu vou ser cuidado? Como que eu vou ser tratado? Como que eu vou ser impulsionado? Sendo que eu não estou perto do corpo de Cristo. Isso estava acontecendo com Paulo. Porque Paulo, ao chegar perto de qualquer cristão, o que o cristão ia fazer? Ia correr, velho. Se o cara falou que vai matar você, que vai prender você, você vai dar de cara com ele, você vai fazer o quê? A gente ainda não fica invisível, filho, vai correr. E era isso que as pessoas faziam. Quando Paulo chegava perto de algum cristão, os cristãos saíam. E será que a gente está preparado para viver isso? Será que a gente está preparado para receber alguém com um histórico pesado? Um histórico de alguém que persegue pessoas como você? Pessoas como eu? Será que se entrar alguém aqui hoje, vamos pensar, que prometeu prender e matar a sua família, e ter influenciado na morte do seu irmão, só que ele falou, não, tive encontro com Deus,
Será que a gente ia conseguir receber ele aqui? Será que ele ia entrar pelaquela porta ali e todo mundo ia falar, meu amigo, seja bem-vindo, sente-se aqui? Será que a gente tem essa humildade? Se a gente consegue olhar por essa ótica, ou a gente vem trazer um pouco mais perto, será que a gente consegue ver alguém entrar ali, alguém que te magoou profundamente, alguém que te magoou, que te machucou, às vezes te traumatizou, entrar por essa porta e você olhar e dizer, meu amigo, venha. Precisa muito do Espírito Santo. E por que eu estou dizendo isso? Porque, vamos olhar o exemplo de Barnabé? Não é esse exemplo que a gente tá buscando segundo o padrão que Paulo falou? Então, Atos dos Apóstolos 9, do 26 ao 27. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, porque não acreditavam que ele tivesse, de fato, se tornado um discípulo. Então Barnabé levou ele aos apóstolos e lhe contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho de Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Olha o exemplo de Barnabé. Barnabé, ele acreditou no improvável e no rejeitado. Talvez esse daqui seja um ponto chave para nós dessa pregação. Será que a gente consegue olhar e trazer para perto alguém improvável e rejeitado? Será que a gente consegue ter essa ótica? Então ele deu a Saulo uma importância maior do que a dele mesmo, porque trazendo Saulo para perto dos discípulos, quem podia se queimar era Barnabé, porque até então ninguém sabia o que estava acontecendo. Agora você pensa, os discípulos enfrentando ali uma tremenda opressão, uma tremenda perseguição, onde eles tinham que saber exatamente onde eles iam, o que eles iam fazer, buscar muita dependência do Senhor, para que eles não fossem presos, para que eles não fossem mortos. E aí tem uma pessoa que é referência na morte dos cristãos, que é referência na perseguição dos cristãos, e aí chega lá, está todo mundo, não sei onde que eles estavam, a Bíblia não menciona onde eles estavam, mas vamos pensar que eles estavam na reunião deles lá, queimando uma carne, pensando na próxima viagem, para onde que eles iam pregar o Evangelho de Cristo. E aí eles veem lá de longe, Barnabé chegando, trocando uma ideia com Saulo, o perseguidor de cristão. O que você acha que não virou naquele lugar? O que você acha que não aconteceu? Eu fico imaginando, eu não sei como vocês pensam, mas eu fico imaginando, fico pensando na cena. O pessoal olhando para Barnabé, falando, mano, aquele lá não é o Saulo? Não é aquele cara que matou Estevão? Ah, vamos levantar, vamos pegar essa espada, vamos fazer alguma coisa. E aí, Saulo? Hoje você vai morrer. E aí, Barnabé, você tá maluco? Você tá trazendo o cara que perseguiu a gente aqui, velho. Você tá doido? Ou eles poderiam olhar e falar, mano, Barnabé traiu também. Barnabé é um deles. Vamos excluir. Então, o que Barnabé fez? Barnabé colocou, ele se importou e considerou Saulo acima dele mesmo. Ele podia ter muito se queimado com os discípulos. Eu imagino que ele devia ter uma moral com os discípulos ali. Só que ele podia ter se queimado muito. Só que daí Barnabé vai falar, ei, peraí, tranquilo, estamos na paz, missão de paz. Eu vi, conversei, Deus me levou para falar com Paulo, ou Saulo, e eu escutei dele. Ele pregou corajosamente, em nome de Jesus, e ele está tranquilo, ele é um dos nossos. Fique em paz. Então, esse cara que ele era rejeitado, e as pessoas tinham medo, os cristãos tinham medo dele, ele estava sendo trazido para perto, através da vida de um homem que teve a ótica de Cristo sobre a vida dele. Um homem acreditou nesse cara que era improvável e que era rejeitado pelos cristãos. Ele trouxe para perto, trouxe para um lugar seguro, que é esse lugar que nós precisamos estar. De que adianta Paulo de Tarso ter toda a sabedoria que ele tinha? Ele era um homem muito inteligente, veio de família boa. De que adianta ele ser tudo o que ele era, se ele não estava em um lugar seguro? E Barnabé, com discernimento, um homem dirigido pelo Espírito Santo, trouxe ele para perto, para cuidar e discipular. Então, vocês estão pegando um exemplo que a gente está, para onde a gente está indo, o que Barnabé foi fazendo, e você está conseguindo trazer e levar isso para a sua vida? Você consegue colocar isso em passos práticos, em olhar para as pessoas que talvez estão sendo desacreditadas por você mesmo. Às vezes a pessoa só é diferente de você.
ou ela é desacreditada? Será que a gente consegue olhar com esse olhar de Barnabé? Esse olhar que ele olhou segundo o Espírito Santo e falou, eu vejo potencial nesse cara. Vocês não gostam dele, não tem problema, eu gosto. Eu acho que ele é um cara maneiro, eu acho que ele vai dar certo, eu vejo que Deus tem algo para a vida dele. Então, após isso, após Barnabé ter trazido Paulo para perto, ele começa esse discipulado, aí Barnabé vai levar Paulo lá para falar com Pedro, que foi o cara que andou com Jesus, teve ali tete a tete, e aí Paulo vai só ganhando Pedro, vai só ganhando e se alimentando das histórias, e junto com os discípulos. Então há esse treinamento, há esse discipulado, há um lugar seguro, e agora Paulo já é aceito no meio dos cristãos. E aí começa essa jornada de Paulo de Tarso. Então, depois dessa jornada de discipulado, Barnabé leva ele para uma viagem missionária. Então falou, beleza, você já conseguiu, você está aqui no nosso meio, então o discipulado ele não termina aqui. Agora que você está aqui, que a gente já sabe que você é um cara bom, que você realmente teve um encontro com Deus, vamos comigo para uma viagem. Aí Barnabé chama Paulo e também João Marcos, que era um jovem, para essa missão. E aí eles vão para essa missão, no meio da missão, João Marcos volta, abandona os dois, e aí há a separação de Paulo e Barnabé. Por que eu vou dizer isso? Porque nessa separação, Barnabé nos conta mais uma chave. Segundo o nosso padrão de Filipenses, não esqueçam, guarde o versículo de Filipenses. O último versículo vai dizer, não se preocupem apenas com seus próprios interesses, mas preocupem também com os interesses alheios. Nesse tópico aqui, Barnabé vai nos ensinar. O motivo da separação de Paulo e Barnabé foi então o jovem João Marcos. Por quê? Porque, como eu falei, João Marcos abandonou eles no meio da missão. E aí, quando eles estavam planejando suas próximas viagens, e aí estava lá Paulo, Barnabé, João Marcos, Silas, e aí eles falaram, é o seguinte, planejando aqui a nossa próxima viagem, então Paulo, como eu estava pensando, vai eu, você, João Marcos, aí Paulo falou, parou. Já nem continua. O cara que abandonou a gente no meio da missão? Não, ele não vai. Próximo. Dele não, peraí, calma. Ele é um jovem ainda, está aprendendo, está na sua caminhada. Ele falou, não quero saber. Se o cara abandonou, ele vai abandonar de novo e não quero saber. E aí Barnabé, fazendo da mesma forma com que ele fez com Paulo, que é trazendo para perto, falou, Paulo, é o seguinte, ele tem que ir com a gente, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser discipulado, ele tem que ser impulsionado, velho. Esse cara tem futuro. E aí, Paulo não desiste da sua decisão. Paulo não volta atrás. E o que acontece? Então, Barnabé falou, já que a gente não vai ter uma concordância, vai você para um lado, continua o seu ministério, e eu fico aqui com o João Marcos. Só que vamos pensar uma coisa. Por que Barnabé estava deixando os interesses das pessoas acima do interesse dele? Porque ele valorizava a vida e ele entendia o propósito. Vamos pensar comigo. Paulo e Barnabé já tinham tido uma viagem top. Onde eles foram, eles pregaram corajosamente nos lugares. E através da pregação de Paulo e Barnabé, as pessoas foram chamadas de cristãos pela primeira vez. Então, se hoje você é chamado de cristão, a primeira vez foi através da pregação de Paulo e Barnabé. Então, eles tinham feito uma viagem top. E Barnabé com certeza sabia ali da entrega, do potencial de Paulo, né, o que ele já tinha feito. E aí ele estava prestes a entrar nessa viagem. E aí o que Barnabé pensa? Mó viagem top que a gente vai fazer. Provavelmente, a gente vai ser muito conhecido, provavelmente eu vou estar envolvido aí em uma das histórias mais top que a gente vai fazer, legal, bacana. Só que daí tinha João Marcos. E se João Marcos não fosse? Agora, vamos trazer para cá. Deixa eu ver, uma pessoa mais nova aqui. O Davizinho está aí? Cadê o Davi? Cadê o Juninho? Vou usar você de exemplo, Juninho. Juninho ou Davi tem 16 anos. Aí pensa, vou pegar um cara mais velho. Você tem sim. Quanto você tem? 14. Melhor ainda. O exemplo fica mais legal. Aí tem lá o Davizão, 14 anos.
E aí eu pegar uma pessoa mais velha agora. Os velhos não levantam a mão. O Gabriel já colocou a mão no rosto, vai ser ele mesmo, o Arocha. Aí vamos lá. Aí vamos lá, estamos planejando. Tá eu, Gabriel, Davi, Fabinho, estamos tudo aqui. E aí, mano, como que vai ser a nossa próxima viagem e tal? Pô, não sei, vamos para tal lugar, beleza, legal. E aí o Arocha fala, mano, eu não vou com o Davizinho não, velho. O moleque abandonou nós, muito novo, deixa quieto. Falando, não, mano. Eu sabendo do potencial que o Gabriel tem, que o Arocha tem, sabendo do grande evangelista que ele é. Falei, pô, se eu viajar com o Arocha, mano, vai ser mó top a viagem. Vai ser aquele negócio de milhares de pessoas se convertendo. Só que daí com o Davizinho eu vou ter uma paciência, né? Pô, começar o discipulado ali. E aí, porque Barnabé tinha um olhar segundo o Espírito Santo, qual que é a escolha? Barnabé fala, Paulo, pode ir lá. Vai você e Silas e deixa que eu fico aqui cuidando de João Marcos. Então, Barnabé, ele deixou essa viagem incrível para poder acreditar no jovem João Marcos. Então, ele mostrou que a verdadeira liderança, ela não dá carteirada. Ela não vem impondo e fala, viu? Porque quem que era o mais antigo na fé ali? Era Barnabé. Né? Paulo, embora a sua relevância, ele ainda foi mais novo. Então, quem que, teoricamente, estava ali no comando do negócio, que podia chegar e falar, ô, presta atenção, quem manda nessa bagaceira aqui sou eu, e se eu falar que vai, já era. Só que essa não é a característica de um líder servo, de um líder amigo. Ele entende o potencial de cada um, porque se ele fosse brilhar na viagem com Paulo, quem queria cuidar de João Marcos? Quem queria fazer de João Marcos uma pessoa extremamente influente no Evangelho? Então ele olhou para o propósito, e é isso que eu quero que a gente traga hoje. Talvez nós estamos entre essas pessoas. A gente pode ser Paulo, a gente pode ser Barnabé, a gente pode ser João. Vai se identificando com essas pessoas. Então, respeitando a decisão de Paulo e amor pela vida de João Marcos, ele seguiu essa viagem discipulando Marcos. Então a gente precisa olhar para fora de nós mesmos e entender o valor de cada pessoa. Cada pessoa expressa um interesse que revela muito da identidade única da qual Deus a criou. Então a gente precisa liderar com a dependência no Espírito Santo para enxergar aquilo que ninguém vê. Barnabé olhou para João Marcos e falou, eu sei que ele também está se tornando um grande homem de Deus. Eu sei que ele vai pregar corajosamente em nome do Senhor. Não sei se Barnabé sabia que ele ia escrever um livro, mas estava acreditando também no potencial dele. Então, a gente está pensando dessa forma e a gente já está indo para o encerramento, para a gente pensar, pô, mas Lucas, você está falando que ninguém quer ser como Barnabé, mas Barnabé foi mó legal. Barnabé é generoso, Barnabé acredita no potencial das pessoas, Barnabé, ele é cheio do Espírito Santo e ele consegue enxergar aquilo que Cristo vê nas pessoas. Por que que ninguém quer ser como Barnabé hoje? Barnabé não teve glória. Barnabé não teve glamour. Por isso que eu quis fazer o primeiro censo nosso aqui. Então, se a gente vai falar de Moisés, todo mundo conhece Moisés. Se a gente vai falar de Abraão, todo mundo conhece Abraão. O próprio Paulo de Tarso, pô, todo mundo conhece. Mas Barnabé não teve esse nome extremamente conhecido. Barnabé não teve esse nome que ali, enquanto as pessoas iam, falavam, nossa, esse cara é top. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele soube o seu papel como líder, amigo e principalmente como o servo de um Deus vivo. Barnabé ele contribuiu com o discipulado de João Marcos, assim como a gente viu, junto com Pedro. João Marcos, ele foi o primeiro a descrever o evangelho que ele ouviu diretamente de Pedro. Então, o evangelho de Jesus, primeiramente, foi escrito por Marcos. Dos evangelhos, ele foi o primeiro a escrever. E o que é importante dessa escrita desse evangelho?
João Marcos ele vai trazer a ótica de Jesus como Filho de Deus. Então hoje, nós temos as nossas bases doutrinárias, houveram diversos concílios, mas o que é firmado, um dos pilares, que Jesus é o Filho de Deus. Isso é uma dos pilares da nossa base doutrinária. E foi através da visão de um homem que escreveu o Evangelho, Jesus com essa visão. Então, o Evangelho, a influência de Marcos e o Evangelho de Marcos talvez sejam um dos livros mais importantes da Bíblia. Porque ele tem essa visão, ele traz essa visão que estabelece muito da nossa base doutrinária. E como nós acabamos de ver, Barnabé deu o primeiro voto de confiança e discipulou Paulo de Tarso. Então, agora a gente vai ver, Paulo de Tarso influenciou o cristianismo mais do que qualquer outra pessoa, abaixo de Jesus, claro. Mas não tem ninguém que influenciou tanto o cristianismo como Paulo de Tarso. Tanto é que quando a gente perguntou aqui, todo mundo conhece, porque todo mundo ouve falar. Ele é um exemplo para nós de muitas coisas, então diversas pregações. A maioria das pregações a gente vai ver alguma menção de Paulo. Ou se não for ver a menção do nome de Paulo, a gente vai se basear em alguma das cartas dele. Então a gente vai ver que 13 cartas Paulo escreve para as igrejas do qual ele viajou e ajudou a implementar. Então ele passou por diversas cidades, ajudando a implementar essas igrejas, na expansão da igreja do primeiro século, e ele escreve essas 13 cartas. E essas 13 cartas são o quê? São quase que o nosso Novo Testamento inteiro. Então a gente vai ver Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Só essas cartas só. Só essas cartas que Paulo escreveu. Então quase que todo o Novo Testamento foi escrito por Paulo de Tarso. Então Paulo foi levantado para pregar aos gentios. Porque até então ouvia essa discussão, não, mas o evangelho é para quem? Jesus veio para os judeus? Não, veio para os gentios, e ficava nessa briga. E Paulo foi erguido por Deus para levar o evangelho para além dos judeus. Então, se hoje nós temos o evangelho, é porque houveram homens como Paulo de Tarso, corajosos para levar o evangelho para além dos judeus, e hoje a palavra chegou até nós. Então, vocês conseguem entender o tamanho da influência que teve Paulo de Tarso, o tamanho da influência que teve João Marcos? Só que Deus encontrou em Barnabé um homem cheio do Espírito Santo e com um coração segundo o caráter de Jesus, que ele olhou pelas pessoas com amor, compaixão, generosidade e confiança. Se não fosse Barnabé na vida de Paulo, João Marcos e todos os que se converteram nas suas pregações, será que a gente ia ter hoje o evangelho que a gente tem? Então, através desse líder e amigo como Barnabé, o evangelho de Cristo se expandiu como nunca na história até a atualidade. Claro que, se a gente for comparar com hoje, talvez o evangelho de Jesus tenha sido muito mais propagado. Só que com a tecnologia que eles tinham na época, não. Com certeza não. A gente vai ver nas viagens de Paulo, Paulo viajava o oceano com um barco de madeira, que não tinha estrutura para isso. Tanto é que ele chegou a naufragar. Então, o tanto que ele andava para levar a mensagem para as pessoas, não tem ninguém igual. Então, é muito inspirador o que aconteceu através da vida de Barnabé, de Paulo, de Marcos. Então a gente vê que Barnabé teve um papel extremamente relevante. Então a gente viu que Paulo foi extremamente importante no Novo Testamento. João Marcos também extremamente importante. Só que ninguém fala de quem que cuidou dessas pessoas. Ninguém fala de quem que deu o primeiro aperto de mão e falou, levanta, você está caído, venha. Eu acredito em você. Ninguém fala que quando as pessoas estavam rejeitando Paulo, veio Barnabé e falou, eu acredito na sua conversão. Eu acredito que você aceitou realmente a mensagem de Jesus. Vem comigo, eu vou te levar para um lugar seguro. Eu vou cuidar de você, eu vou impulsionar a sua vida. Então todo mundo está falando dos ministérios relevantes, mas pouco falamos de Barnabé. Então, o que a gente precisa levar
nessa noite dessa mensagem. E até se quiserem subir o pessoal do louvor, já estou encerrando, tá? A gente não pode confundir ministério relevante com ministério evidente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não que, então tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer secreto e ninguém pode saber, não. Vamos ter entendimento. Eu creio sim que aqui tem homens e mulheres que vão ter muita visibilidade. Que vão ter influência. Não estou falando contra isso. Só que esse não vai ser o nosso foco. A gente tem que estar pronto, tanto para servir ao Senhor Jesus, na influência, na evidência, mas da mesma forma a gente tem que estar disposto para fazer sem que ninguém nos reconheça. Porque esse é o foco talvez da mensagem, é a gente servir Jesus sem necessitar da aprovação, sem necessitar que as pessoas fiquem batendo na minha costa e falando, nossa, parabéns, você é um bom servo. Nossa, parabéns, mas como que você faz essas coisas legal? Nossa, parabéns. A gente não precisa da aprovação de alguém daqui. Porque se a gente faz para alguém que é muito maior do que nós, para alguém que é eterno, nós precisamos do reconhecimento de alguém que é eterno. Se a gente faz para as pessoas daqui, então a gente precisa do reconhecimento das pessoas mesmo. Só que eu e você, nós servimos a um Deus eterno. A nossa dependência de aprovação, a única aprovação que eu quero na minha vida é chegar no final da minha jornada e ouvir, servo bom e fiel. É isso. Então o que eu quero trazer para nós hoje? Todos aqui são líderes. Todos nós somos líderes, todos nós influenciamos em alguma área da nossa vida. Mas para liderar, para buscar evidência, para buscar algo para se promover, a gente está sob a motivação errada. Então talvez, aqui hoje, através dessa mensagem simples que a gente trouxe, para que a gente possa ter um tempo de qualidade, para que a gente possa desfrutar daqui a pouco. Talvez você não se sente reconhecido pelas pessoas. Por quantas e quantas vezes, e hora ou outra, isso vem na minha mente, sobre reconhecimento. Nós gostamos disso. Nós gostamos. E a gente tem que ficar pedindo para o Espírito Santo mover o nosso coração para o lugar correto, para nós nos mover sem que a gente precisa de um tapa nas costas. Então talvez você não está se sentindo reconhecido. Ok. Talvez você está sentindo que você está dando murro em ponta de faca. Que você está fazendo, mas parece que nada acontece. Fala, meu Deus, ninguém me fala um obrigado. Eu estou aqui, manobrei 47 carros, tudo alinhadinho, tudo bonitinho, mas ninguém me falou obrigado. Mas ninguém falou, nossa, como o estacionamento está bem organizado. Os intercessores aqui é um ótimo exemplo. Os intercessores estão a todo momento, antes do culto, durante a semana, durante o culto, estão orando, estão intercedendo, para que tudo isso que está acontecendo hoje faça sentido para o seu e para o meu coração. E quem aqui no final do culto vai agradecer, vai falar, intercessores, obrigado aí por vocês terem orado a semana inteira, ter jejuado e tudo mais. Bom, se não falaram, obrigado pessoal, glória a Deus pela vida de vocês. Mas que isso não seja motivação, que a gente não venha se motivar por aquilo que as pessoas estão falando sobre nós. Então talvez você seja essa pessoa que está servindo, mas você não está vendo diferença, porque ninguém vem te dar um ok. Talvez você está falando, Deus, mas será que é isso realmente que eu devo fazer? Porque eu estou fazendo, mas ninguém fala nada. Parece que eu estou fazendo e nada acontece. Talvez você sente que o que você está fazendo também não está fazendo sentido. Ou não tem relevância. Tudo tem relevância. Tudo que você faz tem relevância. Não tem aquele ministério melhor ou pior, ou aquele é o mais top. Tudo tem relevância. É o que a gente viu. A generosidade financeira tem a relevância. A generosidade de você erguer alguém tem relevância. Tudo é organizado. Porque imagine se todo mundo fosse para fazer a mesma coisa. Se todo mundo fosse chamado para fazer a mesma coisa. Vai todo mundo pregar. Olha que legal. Aí ia ser o inverso. Ia ter um monte de cadeira aqui, cada um pregava um pouco e ninguém escutava. Mas todo mundo vai cantar.
Aí também todo mundo canta e ninguém faz nada. E eu já tenho certeza que o meu ministério não tem nada a ver com louvor, infelizmente. Mas eu sei, eu reconheço isso. Por isso que eu não estou aqui. Porque eu reconheço que eu não tenho nada com a música hoje. E a gente precisa reconhecer isso, reconheça o seu lugar. Reconheça que o que você está fazendo tem relevância. Então, vamos ver o que a Bíblia vai nos dizer. Em 1 Coríntios vai dizer, eu plantei e Apolo regou, mas quem faz crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalha para o mesmo fim. E ambos são recompensados pelo seu árduo trabalho. Então não pensa que Deus não está vendo, porque Ele disse, não importa o que você está fazendo e o que o outro está fazendo, ambos vão ser recompensados pelo seu trabalho. Mas não vai ser recompensado porque vai vir alguém e vai falar, ei, que da hora, obrigado, bacana, legal. Não, o Senhor reconhece que você está fazendo. Nada que você está fazendo por amor a Cristo é em vão. Continua. Então, a gente não vai voltar para esse lugar de olhar para o ministério legal, para o ministério chato. Porque todas as coisas contribuem para que o nome de Deus seja glorificado. A pessoa que chega aqui e vai olhar o louvor, ela vai ser impactada, porque é um louvor de excelência. São pessoas que estão fazendo para Jesus. As pessoas que vão chegar e os carros vão estar alinhadinhos, é porque teve alguém que manobrou, que ajudou. Quando a gente chega e ganha um abraço de alguém, esse abraço é carregado de muito amor a Cristo. Então, se hoje eu te encorajo, seja o líder que ninguém quer ser, para ter a relevância que também ninguém tem. Então não entre nesse conflito por não ter um reconhecimento do que você está fazendo. Se Deus te chamou, é Ele quem te reconhece, amém? Não desacredite das pessoas, porque talvez a gente vai desacreditar delas, assim como Paulo foi desacreditado. Não existe ninguém por qual Jesus morreu. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus morreu pelaquela pessoa que mais te dá um repulso. Jesus também morreu por ela. Só que todos nós precisamos de amor. Talvez umas pessoas é mais fácil de amar do que as outras, mas todo mundo precisa. A gente tem que se impulsionar para isso. A gente precisa amar as pessoas. Talvez você está sendo intolerante com aquele que é diferente de você. Aquele que não tem as mesmas características e não tem as mesmas afinidades. Talvez não tenha a mesma aceitação por você. Só que o meu dom só faz sentido se for para te servir. O seu dom só faz sentido se for para me servir. Para que nós possamos andar juntos em comunidade, servindo a igreja de Cristo e glorificando o nome do Senhor. Então eu queria orar por nós hoje. Porque talvez em todo esse decorrer da mensagem, uma mensagem breve, mas eu creio que ela tem uma essência preciosa, que nasceu do coração do Senhor, que é encorajar para que a gente continue, para que a gente continue, para que a gente continue, para que a gente não desista, para que a gente não precisa da aprovação das pessoas, porque nós vivemos em um mundo egoísta. Às vezes é difícil sair de alguém e falar, ai, parabéns. É difícil. Parece que trava na garganta você reconhecer o esforço e a intimidade com Deus das pessoas. Então nós não podemos nos mover por isso. Então eu quero orar para você que se sentiu e se sente dessa forma. Para que a gente tenha esse encorajamento nessa noite de hoje. Talvez você está se sentindo hoje como Paulo de Tarso. Desacreditado. Talvez você tenha chegado aqui e você está se sentindo desacreditado. Tipo, ainda ninguém entendeu que eu sou uma nova pessoa. Talvez não seja aqui, talvez seja na sua família. Eles ainda não entenderam que eu sou uma nova pessoa. Meus amigos, talvez eles não entenderam que eu sou uma nova pessoa. Eles estão achando que daqui a pouco eu vou voltar para os meus velhos hábitos, para a minha velha vida. E eu também quero orar para você que se sente como João Marcos, um jovem desacreditado, que talvez pela sua juventude ou pela sua inexperiência, ninguém dá um voto de fé em você. Ah, mas você é muito novo na fé. Espera. Só que você é apaixonado por Jesus.
E você precisa de alguém que impulsione você para esse lugar. Você precisa de um Barnabé que leve você para esse lugar, para que te chame junto e fala, meu, o mais importante você já tem. Você é apaixonado por Cristo. Você é apaixonada por Cristo. Então vem comigo. Ou talvez você se sente também como Barnabé, que tanto tem se doado, mas não está vendo esse reconhecimento. Olha por que eu digo isso. Barnabé ele é mencionado na Bíblia em cerca de 30 vezes. Então, se a gente for ver ali durante todo Atos e durante dos lugares que falou de Barnabé, é mais ou menos 30 vezes que a gente vai ver. Paulo de Tarso foi mencionado mais de 200 vezes. Olha a diferença, eu não estou falando que um é mais importante do que o outro. Mas a gente vê a grande obra que Paulo fez, extremamente relevante para o Novo Testamento. Só que a gente costuma não olhar quem teve a humildade de entender que não era o protagonista. E deixa eu falar para você, que isso não te choque mais. Você não é o protagonista, eu não sou o protagonista. Existe na grande história alguém que é o protagonista, que é o centro da nossa vida, que é quem dividiu o tempo. E essa pessoa é Jesus. Ele é o protagonista de toda a história. Então tudo que eu e você fizer, nada vai levar a gente para esse lugar. Então se a gente faz para as pessoas, a gente glorifica o nome de Jesus. A gente reconhece aquilo que Jesus fez. Então você não é protagonista. Então quando você ouvir aquilo lá, seja protagonista da sua própria história. Você vai falar, não sou, porque tem alguém que é esse protagonista por mim. Durante toda a história de Barnabé, a gente nunca vai ver ele reivindicar glória, reivindicar um cargo, reivindicar uma posição. Porque ele sabia o lugar dele. Ele sabia quem ele era.